Fala galera do canal Chipados, aqui Deraldo Maia novamente com você para mais um ranking. Hoje do nosso mestre Ronnie James Dio, sua carreira solo. Iremos entender do pior para o melhor, como será o ranking, como eu devo ouvir os álbuns. Claro que eu torno a repetir, Dio não tem disco ruim, mas dentro da sua obra a gente vai ter que, vamos dizer assim, escalar qual que é inferior e qual que é melhor. Se você quer saber como ficou esse ranking, vem comigo. E se você ainda não se inscreveu no canal Chipados, não deixe de se inscrever, não deixe de pôr nos comentários e principalmente não deixe de dar um like. É de graça, é para que o YouTube consiga saber que esse vídeo está sendo relevante para você e que em breve você possa receber os nossos próximos vídeos. Conto com vocês! O álbum que ficou na nossa 10ª posição foi o álbum, o álbum de 1996. Ele se chama Angry Machines. Angry Machines, que faltava ser lançado em vinil, já possuía só a versão em CD, né? Foi lançado agora numa versão belíssima, com a capa holográfica e ainda por cima, né, o álbum em sua versão Gatefold, né? Para quem não sabe, o Gatefold é um álbum simples e que ele faz essa abertura. Então todos os álbuns da nova edição lançados pela BMG, eles vão possuir esse detalhe. Esse álbum, sem dúvida nenhuma, é um álbum fantástico. Mesmo assim, é o álbum que é mais injustiçado, né? Talvez seja pelo estilo de guitarra do nosso Tracy Guy. Tanto que a gente pode dizer que tanto o Ozzy quanto o Dio foram marcados muito pela questão dos guitarristas. Tracy Guy era um guitarrista mais industrial, que tentou modernizar o som do Dio. E os fãs eram muito engraçados, porque o Dio fazia um som clássico do metal e as pessoas falavam que aquilo estava ultrapassado. E quando ele tentou revolucionar, as pessoas acharam que ele tinha saído da linha. Então os fãs realmente têm essa dificuldade para entender. Mas com o passar do tempo, esse álbum tem ganhado seus créditos. Canções aqui como Institutional Man, a grandiosa Hunter of the Heart, e a balada de piano This Is Your Life são os pontos fortes. This is your life, this is your time. Esse disco também, gente, ele havia sido lançado antes somente no Japão e na Alemanha. Era essa versão mais simples, mas não saiu no Globo. A versão que saiu geral foi essa. E aí o que aconteceu? Aqui nós tínhamos uma música a mais, que era uma música que para mim fez muita falta de não estar na trilha geral, que é a canção God Hates Heavy Metal, ou seja, Deus odeia o Heavy Metal. Talvez era uma alusão ao movimento do grunge, vamos falar assim, massacrando de certa forma a popularidade do Heavy Metal clássico. É uma grande canção. Então, se a gente for observar, tanto faz uma versão quanto a outra, o disco merece ser reconhecido e merece ser apreciado pelos fãs do Dio. Mesmo que seja o álbum mais fraco, ainda assim se trata de um bom álbum. O próximo álbum que a gente vai falar é o álbum bem conturbado dele, que foi lançado em 1993. Estou me referindo ao álbum Strange Highways. Strange Highways é o álbum que foi lançado após a sua segunda, vamos falar assim, ruptura com o pessoal do Black Sabbath, Tony Iommi e Geezer Butler, para ser mais preciso. E para variar, ele leva quem de volta? Ele leva Vinnie Appice também com ele. E forma uma nova banda. E na verdade esse álbum parece uma espécie de continuidade do The Humanizer, que eles haviam lançado em 92. Mas em compensação, um álbum mais brando, justamente eu acho que por faltar a presença do Geezer e do Tony. Mesmo assim, o álbum possui músicas bem sabáticas, como a faixa título Strange Highways. A balada proto-metal Give Her a Gun. Músicas bem ao estilo de Metallica, tipo Evolution. A canção Firehead também é uma excelente canção que não pode deixar de ser citada. Mas mais uma vez, este álbum afundou um pouco em críticas e não teve uma turnê de muito sucesso. Mesmo assim, Dio continuou prevalecendo e com o passar do tempo os fãs têm dado uma apreciação, voltando a dar uma apreciação a este álbum, que sem dúvida nenhuma merece uma grande conferida, mas mesmo assim inferior aos demais, mas ainda se tratando de um grande clássico do nosso baixinho do metal.
com a nossa 8ª posição foi lançado no ano de 2002. Ele é um álbum que divide opiniões. Eu me refiro ao álbum Killing the Dragon. Killing the Dragon também saiu nessa nova levada, né? Que foram feitos com os álbuns do Dio. Também na versão Gatefold, né? Ou seja, um álbum simples que vai ter essa abertura. Só existia o álbum em CD. E agora o álbum foi lançado finalmente em LP, inclusive com essa capa holográfica aqui, não sei se dá para perceber aí na câmera, mas é bem interessante. Killing the Dragon, apesar de falar sobre coisas medievais, ele se refere à questão de que a tecnologia está distanciando as pessoas, ou seja, era um conto medieval que era, na verdade, uma metáfora dos tempos atuais, falando sobre a ideia de, igual o Computer God, Deus, o computador se tornando uma espécie de Deus e dominando a vida da maioria das pessoas, as redes sociais, etc. Dio estava sempre muito antenado e fazia essas alusões, que eram muito interessantes. Este álbum, ele decepcionou um pouco algumas pessoas porque esperavam uma sequência do grande álbum Mágica. E aí Dio lança um álbum mais no estilo inicial, um estilo mais ao álbum Dream Evil e o Sacred Heart. E isso acabou frustrando um pouco. Mesmo assim, aqui conta com um guitarrista que mais tarde iria para o Whitesnake, que é o Doug Aldrich, um excelente guitarrista. E a própria faixa título, Killing the Dragon, sem dúvida nenhuma, é arrasadora. A canção Scream também é outro ponto-chave, né, que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, curtir, e é um dos melhores riffs já criados na carreira do Dio. O clipe da canção Push teve até a presença de Jack Black, da banda Tenacious D, né, muito interessante, e sem dúvida nenhuma foi a música de maior sucesso e badalada deste álbum. Outra canção muito interessante é a canção Rock and Roll, que fala sobre os acontecimentos do 11 de setembro, né? Que foi a questão das duas torres, dos aviões que colidiram lá pela Al-Qaeda e tudo mais. Então foi uma música que foi cantada inclusive pelo grupo de bombeiros dos Estados Unidos. Então é uma música que reflete justamente sobre essa questão da religião criar o terror também, de certa forma. Então a canção Rock and Roll é outro grande clássico. Canção aqui fundamental é a canção Throw Away Children, que inicialmente foi feita para ser feita uma campanha para arrecadar alimentos e cuidar de crianças, né, com desnutrição ou que são abandonadas. E no final ia ser até um projeto que o Dio ia fazer, mas no final acabou se tornando apenas essa música e foi feito um single para arrecadar esse dinheiro separadamente, e a música acabou entrando no álbum e foi o que sobrou do projeto, mas sem dúvida nenhuma outra grande canção. Someone's thrown away their children. O sétimo álbum da nossa posição foi lançado exatamente num ano bem complicado para o metal clássico. Foi o ano de 1990, que foi o momento onde aquele chamado funk metal, que estava sendo feito pelo Faith No More e pelo Red Hot Chili Peppers, estava se estabilizando e começava a grande onda do grunge, né? Que foi ofuscando os chamados clássicos. Uma coisa muito interessante é que após o grunge ter tido vários acontecimentos, como, por exemplo, a morte do Kurt Cobain, e bandas começaram a mudar sua sonoridade e tudo mais, o grunge acabou impulsionando, principalmente em bandas como Alice in Chains e Soundgarden, as bandas clássicas. Mas durante o período que elas estavam explodindo, na verdade, houve um certo apagar. E Dio aqui já tentava, né? Ele tinha acabado de perder os seus companheiros chaves, que eram o Vinnie Appice na bateria, né? E a gente tinha também o Jimmy Bain, que era companheiro de longa data, que tocava no baixo. Então ele, por ter que refazer a banda toda, a banda ficou um pouco inconstante. E ele faz uma experimentação bem interessante. Ele contrata um guitarrista de apenas 19 anos, chamado Rowan Robertson, né? Que sem dúvida nenhuma era extremamente furioso e técnico para um garoto daquela idade. Mesmo assim ele conseguiu apresentar. E o engraçado é que é um álbum que tem uma cara mais antiga, bem calçada no blues e naquele heavy metal bem clássico da década de 70. Era um contraponto no momento onde o grunge e o funk metal estavam explodindo, que usavam heavy metal clássico. Então por isso o álbum teve aquelas, vamos falar assim, aquelas oscilações, mas a turnê acabou sendo um sucesso.
Foi graças a essa turnê que o Black Sabbath foi voltar mais tarde com o Geezer Butler tocando em um show em Indianápolis, onde gerou exatamente o possível retorno que mais tarde se tornaria o The Humanizer do Black Sabbath. E a gente teve também neste álbum aquela ideia de que o Dio começou a usar jeans e tentou se modernizar e pegar aquele espaço dos skatistas e daquele pessoal que vestia, né, roupas xadrez, que mais tarde iria se unir, né, à questão do grunge. Eu me refiro nada mais nada menos do que o álbum Look Up the Wolves, um dos álbuns que eu mais gosto. E uma grande curiosidade aqui é que o álbum possui em LP uma música a menos do que o CD. E engraçado que no CD ela não conta como uma música bônus, ela conta na listagem. Acredito que a questão foi apenas o lançamento, na verdade, por causa da questão do espaço que o vinil tinha. Essa canção, sem dúvida nenhuma, é mais do que marcante. Que eu gosto particularmente aqui é a própria faixa título, que eu acho que é bem sabática também e mostra todo o poderio de fogo na guitarra do pequeno, né, vamos falar assim, genial de 19 anos, Roy Orbison. Eu me refiro à própria canção Look Up the Wolves. Canções com Between Two Hearts. E a bela balada My Eyes também são outros pontos chaves. O álbum começa com uma canção muito explosiva, que é a canção Wild One, que inclusive demonstra todo esse novo visual que o Dio estava tentando trazer para o cenário. Agora, outro grande clássico aqui é a canção Born to the Sun. Sem dúvida nenhuma, ela deveria ser executada e a gente não vai ter oportunidade de ouvir ela com Dio, pois Dio faleceu no ano de 2010. Mas sem dúvida nenhuma, uma canção que deveria ser mais explorada e deveria ter prosseguido no setlist do cantor em suas turnês posteriores. Grande canção. O álbum da nossa sexta posição foi lançado no ano de 2004. E era o que era para ser uma espécie de Mágica 2, já que o Killing the Drive havia sido lançado e tinha, de certa forma, decepcionado os fãs por não ser. Mas Dio continua insistindo de não lançar o Mágica 2. Falava que o projeto ainda não estava o suficiente e depois prometeu aos fãs que teria até o Mágica 2 e 3, né? Aí seria interessante, mas que ainda não era o preparo. Mesmo assim, o álbum é fantástico e possui grandes trabalhos. A única frustração que talvez apagou um pouco o álbum era a expectativa dos fãs de receber o Mágica 2. Mas fora isso, o álbum é um clássico. Eu me refiro ao álbum Master of the Moon. Outro álbum que, como sempre, a arte gráfica do Dio é espantosa, que foi lançado recentemente também em vinil, só possui em CD, e também, mais uma vez, é um álbum gatefold, ou seja, um álbum simples que tem essa capa dupla. E esse trabalho de fazer a capa holográfica e tudo realmente mostra como que o Dio, com o passar do tempo, ganhou seu espaço. Eu venho de uma época onde só se falava em Ozzy e as pessoas não davam muita bola para o Dio. E com o passar do tempo, eu acredito que depois que o Ozzy criou a minissérie The Osbournes, o Dio ganhou mais respeito da comunidade do metal. E foi, de certa forma, ganhando um nome, um respeito. E é tipo aqueles cantores, né, que quando falecem, que realmente colhem os frutos. Dio talvez já colhia bastante frutos desde antes, era muito admirado, mas após a sua morte, realmente, mesmo as coisas não tão trabalhadas do cantor começaram a ter um destaque. Aqui nós temos a própria faixa título, que é fantástica, que é a canção Master of the Moon. A poderosa The Eyes. Riff poderoso também da canção In Dreams, mágico. A colossal One More for the World, que abre o álbum de forma fenomenal. Canções bem ao estilo de Dio que a gente já conhece, como a canção The End of the World. Sem dúvida nenhuma, super fantástica. Na verdade, o álbum todo, se eu fosse citar, é todo clássico, mas essas canções já deu para ter uma referência que, sem dúvida nenhuma, se você ainda não curte o Master of the Moon, merece uma nova audição, porque, sem dúvida nenhuma, você está deixando de ouvir um verdadeiro clássico do heavy metal.
Chegando no nosso top 5, né? Os 5 principais álbuns do Dio. E alguns vão se surpreender com algumas colocações mais nesse final. Principalmente essa agora, o álbum que ficou na nossa 5ª posição. Muitos pensariam que seria o álbum do Dream Evil, mas para mim, o álbum que fica na 5ª posição é o álbum Sacred Heart. Sim, é um álbum considerado da primeira trilogia, que foram os álbuns mais vendáveis, né? E aqui, por incrível que pareça, foi a turnê de maior, vamos falar assim, sucesso financeiro e espetacular de Dio. Tanto é que aqui que foram extraídos os principais shows. O palco, a estrutura que o Dio usava era simplesmente grandioso, um verdadeiro espetáculo. Mas mesmo assim, era um álbum muito calçado no teclado e tinham características um pouco mais pop. E já demonstravam que aquele alinhamento entre o guitarrista Vivian Campbell e o Dio estavam começando a diversificar. Dio procurava um som mais direto, enquanto Vivian Campbell ouvia bandas, por exemplo, como Def Leppard, e achava que o Dio tinha que evoluir para aquela tendência. Então, logo depois disso, o Vivian Campbell também não concordava muito com a ideia da banda ser uma banda do Dio. Da mesma forma que aconteceu com Bob Daisley e Lee Kerslake, que achavam que eram parte de uma banda e no final acabaram se tornando músicos contratados da carreira solo de Ozzy, Vivian Campbell também se sentia incomodado. Ele achava que ele era um co-compositor e que merecia o mesmo respeito que Dio era apenas o nome de uma banda e não do cantor. E isso gerou egos, o que levou até a demissão do cantor após esse trabalho. A canção Hungry for Heaven, a estupenda Rock and Roll Children e a canção mais pesada que eu curto desse álbum, que é a Like a Beat of My Heart. Sem dúvida nenhuma, a melhor canção do álbum pra mim, óbvio. Eu não posso deixar de citar também a canção que abre o álbum, que por incrível que pareça, apesar de ser um álbum de estúdio, gravada ao vivo, que é a King of Rock and Roll. Uma música, sem dúvida nenhuma, muito enérgica e bela para abrir este álbum. Estamos chegando ao 4º álbum. E se você ainda não se inscreveu no canal e está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever. Não deixe de marcar o sininho para receber nossas próximas notificações. Hoje eu estou tendo aqui alguns e-mails, alguns pedidos que o pessoal fez para que eu falasse sobre o ranking do Dio. Da mesma forma, se você gosta também, não deixe de conferir os rankings do Iron Maiden, o ranking do Guns N' Roses e o ranking do Black Sabbath. Ambos estão na playlist aqui que eu criei para vocês sobre qual é o melhor álbum. E vamos dar a sequência agora no Dio. E o 4º álbum em questão é o álbum Dream Evil. Dream Evil é este álbum aqui que, sem dúvida nenhuma, traz uma linda capa, né? Uma capa bem ao estilo do que o Dio sempre nos proporcionou. E esse álbum, por incrível que pareça, muitos colocam ele tem ganhado respeito com o passar do tempo. Mas este álbum, ele é superior e volta mais às origens do Dio do que o Sacred Heart. O Dio abandona um pouco, apesar de ainda ter alguns elementos de pop, né? Mas ele é um álbum mais consistente e mais fiel à sonoridade dos 2 primeiros álbuns, que é o Holy Dive e o The Last Line. Canções aqui como a própria música All the Fools in Sail Away, Naked in the Rain, o título Dream Evil e a rata Faces in the Window. Que mostram que realmente esse álbum merece estar na prateleira de todo grande fã de heavy metal e talvez até de rock em geral. O engraçado é que a música que foi single trabalhada pela gravadora foi a canção mais pop do álbum, que foi a canção A Cold Have Been a Dreamer. Uma boa canção, mas que ainda trazia aquela essência do álbum anterior. Mesmo assim, é a única música mais pop, as demais voltam bem à origem. E o bacana aqui, ó,
é que há uma mudança de guitarrista. Aqui a gente tem o Greg Cold na guitarra, né, substituindo o Vivian Campbell. E no mais, a cozinha era a mesma dos 3 álbuns anteriores. Então mostrou a capacidade de Dio de se renovar e que realmente Vivian Campbell podia ser um guitarrista ser substituído, né, por um outro guitarrista tão bom quanto. Dream Evil, sem dúvida nenhuma, é um álbum do Dio que merece estar na estante de todo fã de Dio e de heavy metal em geral. Sunset Superman. Estamos chegando no nosso top 3, né? Ou seja, os 3 principais álbuns. E agora alguns vão falar assim: o Geraldo, o terceiro tinha que ter sido o Sacred Heart por motivos de vendas. Nem sempre o que é melhor significa sucesso de vendas. Claro que existem álbuns que têm sucesso de venda, sucesso de crítica e sucesso com o público, né? Alguns álbuns conseguem essa grande proeza, como a gente vai falar. Mas um álbum que tem um sucesso de crítica e tem um sucesso aos fãs, mas devido ao momento que existe a música digital, o consumo das plataformas, não conseguiria atingir a venda propriamente dito de álbuns anteriores, onde só se adquiria CDs, LPs e cassetes. Hoje o consumo da música digital ela está em alta, então é difícil perceber, por isso que não houve um número maior de vendas. Mas o terceiro álbum, incontestavelmente, do Dio, é o álbum que fez o Dio ressurgir sua carreira. Eu me refiro ao álbum Mágica. O próprio nome eu acho que foi muito adequado. O álbum Mágica também foi lançado recentemente em LP, só possuía em CD, e ele é um álbum Gateful também, que eu adoro essa linha. Eu achei esse trabalho deles lançarem os álbuns em Gateful muito surpreendentes e muito interessantes. Por quê? Porque os álbuns em Gateful, eles são mais belos, então a gente não tem só a questão artística musical, a gente tem uma parte artística também de ilustração. E ver o LP é uma coisa mais interessante. O Mágica é um álbum, sem dúvida nenhuma, revolucionário para a carreira do Dio. Ele é um álbum mais lento, bem mais doom, e ele também traz a ideia de que o Dio passou anos escrevendo, e ele realmente volta para um heavy metal clássico. Aqui as músicas são um pouco mais lentas, mas são muito mais pesadas, e no final ele ainda gravou uma história sobre mágica, que na verdade Dio sempre quis ser um escritor e escrevia várias histórias. Eu acho que todas as canções do Dio são como se fossem fábulas. E esse álbum aqui tem tudo a ver com aquela magia que a gente esperava. Mais uma vez aqui, ó, ele conseguiu fazer uma formação poderosa. Além dele recrutar novamente Jimmy Bain para o baixo, que foi seu companheiro no Rainbow e que gravou os principais clássicos do início do primeiro Dream Evil, ele também conseguiu trazer de novo o guitarrista de volta, que era o Greg Cold, né? Que sem dúvida nenhuma é a opção número 2 para os fãs do Dio, apesar dos fãs ainda preferirem Vivian Campbell, que atualmente está no Def Leppard e teve até uma passagem pelo Whitesnake. Agora, e ele conseguiu também trazer um baterista também que foi do AC/DC, que substituiu o Phil Rudd, uma época, né, que é o Simon Wright. Sem dúvida nenhuma, uma banda muito consistente. Eu tive a oportunidade de ver um show dessa turnê em Belo Horizonte, na estação 767, eu acho, né? E foi espetacular. E eu gostei muito do setlist, e esse álbum ele tem um negócio muito bacana. Ele é um álbum conceitual, ou seja, as músicas não param, uma música se emenda a outra. É um álbum bem ao estilo The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, ou seja, por aí você já vê minhas referências, que é um disco que se você ainda não ouviu, você não pode deixar de ouvir. O grande sucesso aqui é a canção Fever Dreams. Canções como Lord of the Last Day, bem Blind Guardian, né? Que é a canção Lose My Insanity também, é fantástica. E soa até como Iron Maiden também em alguns pontos. Pesadíssima, Turn to Stone. Estilo clássico do Dio, Chalice. A balada As Long As Is Not About Love, sem dúvida nenhuma, é outro grande sucesso e grande canção que Dio realizou nesse trabalho. Foi lançado um Victory Disc
complementar. Eu achava que isso aqui foi meio desnecessário, eles poderiam ter lançado essa canção quando o álbum foi reeditado, mas mesmo assim é a questão da gravadora para se ganhar, né? É um caça-níquel. Ele acabou lançando esse Picture Disc aqui, ó, da canção Anika, né? Que aí vem ela com a canção Lord of the Last Day e a versão ao vivo, e também vem a história de Mágica no outro lado. Então é um álbum muito interessante, o que nos obrigou a comprar um segundo álbum. Mas esse álbum poderia ter vindo como um álbum bônus e já vir diretamente dentro da questão do Mágica, né? Uma coisa interessante para falar do Mágica na versão ILP foi que, além... o Dio realmente começou a escrever o Mágica 2 e a única música que ele deixou realmente escrita e pronta e que já estava caminhando para o álbum Mágica 2 foi a Canção Elétrica. E quem comprou a versão em LP deste álbum, ou Deluxe, recebeu esse single, né, de 7 polegadas com a Canção Electra, né, que sem dúvida nenhuma é uma canção que mostra pra gente como seria o trabalho do Mágica 2. Então, sem dúvida nenhuma, é uma forma da gravadora. Eu imaginava que aqui podia vir a Anika em um lado e a Electra no outro, mas eles acabaram preferindo fazer dessa forma. Para nós que somos fãs, a questão é só questão financeira, mas que sem dúvida nenhuma ficou algo mais belo da gente ter na nossa coleção. Round and round the square inside a circle. Can you hear me? Can you see? Agora chegamos ao segundo melhor álbum do Dio, lançado no ano de 1984. É um álbum praticamente explosivo. Eu me refiro-se ao The Last in Line. Este aqui é um álbum maravilhoso mesmo. É difícil até de escolher uma canção. Isso aqui continua mostrando a maturidade do Dio, né? Após o grande êxito de Holy Diver, o Dio parecia, sempre eu considero assim, que uma banda no disco 2 ela prova se ela vai ficar ou se ela foi apenas um surto da primeira. Como o Dio consegue repetir a proeza praticamente de Holy Diver, sem dúvida nenhuma ele provou que a sua carreira teria sucesso. E foi esse disco que deu confiança para o nosso baixinho do metal a saber que ele tinha em mãos uma carreira bem sucedida. Talvez não tamanha quanto a do Ozzy Osbourne, mas que ele poderia seguir carreira solo e que ele haveria vida para ele pós Black Sabbath. Esse álbum aqui, a própria faixa título é um verdadeiro clássico, a canção The Last in Line. As rápidas, Evil Eye. I Speed the Night. E Rock, nossa, são arrasadores. A marcante On the Night in the City é outra que eu gosto muito. A canção épica do álbum é a Egypt, The Chains Are On, sem dúvida nenhuma, com vários nuances, vários riffs, bem ligado àquela ideia. Observa que o Dio começou a explorar em 1984, da mesma forma que o Iron Maiden, aquela ideia do Egito, das esfinges, das pirâmides, e ele teve inclusive essa música focada no Egito. Ou seja, pode parecer coincidência, mas mostrava que Dio estava antenado, vendo o êxito, né, e vendo o caminho que bandas como o Iron Maiden também estavam trilhando. Egypt and the Chains Are On é outra excelente canção mesmo. A canção Et Your Hair Out, sem dúvida nenhuma, é outra que eu adoro e com grandes riffs do nosso guitarrista Vivian Campbell. A arte da capa é um processo a mais, né? Que inclusive traz a figura, né? Muitos chamam isso de um diabão, mas na verdade isso é um personagem criado por Dio de nome Murray, né? Ele aparece em algumas capas. Em breve eu farei um vídeo explicando a história do Murray, como ele aparece nas capas e na carreira do Dio. É um personagem chave, mas isso aí é coisa para um outro vídeo. Para
você que acompanhou esse vídeo até aqui, não se esqueça, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar um like para que o YouTube saiba que você está gostando desses vídeos e para que os nossos próximos vídeos possam ser entregues para você da melhor forma. Então, não deixe de se inscrever, eu preciso muito da sua ajuda para que a gente possa crescer o canal. E não deixe de colocar nos comentários o que você deseja, sugestões de novos vídeos. E outra coisa, não esqueça de colocar o seu ranking. Aqui é uma opinião minha, mas eu não sou dono da verdade. Você pode colocar o seu ranking. Você concorda ou discorda da forma que eu estou colocando? Então, sem dúvida nenhuma, eu aguardo você curtir, compartilhar esse vídeo e deixar seus comentários. Então agora vamos definitivamente ao grande clássico da carreira solo de Dio. Agora, sem dúvida nenhuma, o primeiraço e talvez o álbum até mais importante talvez da carreira do Dio. Eu fico em dúvida se, somando a carreira no todo, se seria ele ou Heaven Hell ou o Resign, né, do Rainbow. Mas, sem dúvida nenhuma, o álbum consolidado da carreira solo de Dio é o primeiraço, Holy Diver. Holy Diver é praticamente um clássico, é um álbum, sem dúvida nenhuma, não só do Dio, mas como um dos maiores álbuns de heavy metal de todos os tempos. Eu tenho várias versões do álbum, tenho no mínimo umas 4. Eu deixei para apresentar essa aqui porque essa é uma versão que saiu também recente em Gatefold, né? Ela é uma versão super interessante e eu acredito que dá uma profundidade ao álbum, né? E aqui tem uma coisa bem bacana, que na parte interna a gente tem as letras das músicas. E tem um disco bônus aqui, são 2 LPs, onde no disco bônus tem uma entrevista do Dio contando as histórias de como foram as composições e comentando as letras de Holy Diver. Já o primeiro álbum, né, ele retrata exatamente as músicas do Holy Diver. Holy Diver praticamente é um clássico do início ao fim. Se tem uma música um pouquinho menos interessante, mesmo assim espantosa, é a canção Gypsy. Todas as demais canções são fabulosas. A abertura com a rápida e enigmática Stand Up and Shout. A clássica e enigmática faixa título Holy Diver, que está presente em todos os shows do cantor e sem dúvida nenhuma deve ser a música mais conhecida e covernizada de sua carreira. Holy diver, you've been down too long in the midnight sea. A música que Dio não queria inicialmente colocar por achar muito pop e na qual ele mesmo compôs a sonoridade de teclado, mas que mais tarde ele reconheceu que seria um erro a música não ter aparecido e foi por insistência de seus companheiros, de Vivian Campbell, Vinny Appice e até da gravadora que ele colocou ela no álbum. Tinha risco dela não ter saído, me refiro à clássica Rainbow in the Dark. A enérgica Straight Through the Heart. Arrasa quarteirão Invisible. A música de louvor aos lobisomens e os lobos, né? Shame on the Night, que fala também sobre a questão dos encontros de bruxas. Belo trabalho de vocal. Calg in the Middle, onde Dio realmente mostra nuances bem interessantes, bem na linha de um pré-power metal. E a música mais complexa do álbum, que começa com um pequeno dedilhado com um violão de 12 cordas, depois passa para riffs rasgados, onde um belo trabalho de bateria e sem dúvida nenhuma uma música super enérgica e que marca sem dúvida nenhuma a carreira de Dio. Me refiro à canção Don't Talk to Strangers. Como você pode perceber, a ampla maioria acaba por concordar que, sem dúvida, Holy Diver é um dos maiores clássicos da carreira do Dio e, sem dúvida nenhuma, por que não dizer, talvez até do próprio heavy metal. Bem, galera, esse aí foi o nosso ranking, né? Lembrando que Dio não possui disco ruim, a gente apenas colocou uma classificação, né, do pior para o melhor, baseado nos próprios trabalhos, porque dizer que um álbum do Dio é ruim é chover no molhado, como diz o outro. Eu vou ficando por aqui e em breve a gente vai trazer novos vídeos no canal de mais rankings. Valeu, eu sou Ideraldo Maia e vou ficando por aqui. Fui!